Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Nós estamos debaixo de um céu aberto. Somos abençoados no Senhor. E nós formamos a comunidade cristã Casa da Noiva. Estamos já aqui há 5 anos e meio compartilhando do ensino da palavra de Deus e orando junto com os nossos irmãos e irmãs que em Cristo Jesus estão acompanhando diariamente as nossas lives e tem sido uma bênção vivemos o que temos vivido. E nesta manhã nós já oramos, nós já lemos a palavra, nós já louvamos e adoramos o nome do Senhor e estamos de volta agora para meditarmos juntos na preciosa palavra de Deus. E eu quero convidar você para ler a palavra de Deus comigo nesse momento, em nome do Senhor Jesus. É muito bom ter os irmãos conosco participando e acompanhando as lives todo dia, seja aqueles que me acompanham no Instagram, aqueles que me acompanham no canal no YouTube Jefferson Santos Ministries. É muito bom sempre ter você junto comigo aí, vivendo esse tempo lindo, produtivo, de grande crescimento para o nosso coração e para a nossa alma. E eu quero olhar com você no texto da Bíblia Sagrada, em nome do Senhor Jesus. E olhando para esse texto, eu quero convidar você para estudando aqui alguns segundos aí para os irmãos irem sendo avisados de que nós estamos ao vivo e a gente poder juntos, né, lermos a palavra de Deus. Mas nós vamos meditar na palavra e vamos mais uma vez viver aquilo que o Senhor tem proposto para o nosso coração neste dia. Eu creio que o Senhor é aquele que sabe trabalhar em favor daqueles que nele confiam e que nele esperam. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos juntos, queridos, olharmos para o livro do Gênesis. Vamos olhar para o livro do Gênesis. E eu quero voltar bem no princípio das coisas. Livro do Gênesis. E quero olhar o capítulo de número 3. Nós estamos fazendo uma exposição do livro do profeta Zacarias. E nós vamos voltar a dar continuidade. Estamos no capítulo 11 de Zacarias e vamos concluir o livro. Mas eu quero hoje, mais uma vez, como ontem eu fiz, fazer um pequeno intervalo aqui para a gente meditar aqui em outro texto bíblico e depois a gente volta, né, na nossa caminhada durante esses dias a observarmos o livro de Zacarias e vamos estar concluindo. Mas tem sido um tempo de aprendizado grandioso e a gente tem recebido da parte do Espírito do Senhor mensagens fortíssimas, impactantes, que têm nos feito perceber o livro do profeta Zacarias de uma forma muito mais ampla e mais profunda. E eu quero olhar com você Gênesis capítulo 3. Esse texto é um texto conhecidíssimo de todos nós. Mas eu quero voltar o olhar para Gênesis capítulo de número 3, a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Deus vivo. Quando ouviram a voz de Yahvé,
que andava pelo jardim ao declinar o dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Yahvé, o Deus, no meio das árvores do jardim. Chamou, pois, Yahvé, Deus, a Adão, dizendo a ele: onde estás, Adão? Então ele replicou: a tua voz ouvi no jardim. E como percebi que eu estava nu, escondi-me. E Yahvé disse a ele: quem te mostrou que estavas nu? Acaso comestes da árvore da qual te ordenei que não comesses? E Adão replicou: a mulher a qual me deste me ofereceu da árvore e eu comi. Então Yahvé Deus perguntou à mulher: por que fizeste isto? E a mulher replicou: a serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé Deus, ou Yahvé, o Senhor, disse à serpente: porquanto fizestes tal, maldita és tu mais do que todos os animais e mais que todas as bestas do campo. Sobre o teu ventre te arrastarás e comerás pó todos os dias da tua vida. Inimizade, porém, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Ela pisará a tua cabeça e tu ferirás o seu calcanhar. Depois disse a mulher: multiplicarei sobremaneira as tuas dores e as tuas gestações, e a teus filhos com dores darás à luz, e ao teu marido te sujeitarás, e ele terá autoridade sobre ti. Então disse a Adão: porquanto atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo que não comesse dela, maldita será a terra por tua causa, com aflições comerás dela todos os dias da tua vida. E espinhos e abrolhos, ou cardos, te produzirá, e comerás a erva do campo. Com o suor de teu rosto comerás o pão, até que voltes para a terra da qual fostes tomado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela se tornou mãe de todo vivente. Então fez Yahvé Deus para Adão e sua mulher vestes de couro e os vestiu. Eu quero que você volte à leitura do verso 15. Que é aquilo que a gente chama de o versículo chave ou texto áureo aí desse capítulo de número 3. O proto-evangelho. Verso 15. Inimizade, porém, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Ela pisará ou ferirá a tua cabeça, e tu ferirás o seu calcanhar. Esse capítulo de número 3, ele é um desses capítulos da Bíblia que prendem a atenção da gente. E de todos os capítulos da Bíblia, ele é um daqueles que gera uma série de discussões, de questionamentos quanto ao que aconteceu aqui. E por mais que cada dia que passa, eu, você, nós estamos nos sentindo e nos vendo cercados de dúvidas e incredulidades, não na nossa vida, mas nas pessoas ao nosso redor, quanto à Bíblia, principalmente quanto
a narrativa do princípio dela, descrita no princípio dela. A nossa fé na palavra de Deus é viva e permanecerá viva. E nós cremos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e sabemos que ela é a verdade. As discussões são muitas quanto à narrativa da criação, mas quanto aos 3 primeiros capítulos do Gênesis como um todo, principalmente no que diz respeito se essas figuras aqui, elas estão aqui sendo figuras reais e que existiram, e aí vem aqueles que não creem nessa narrativa bíblica, dizendo que seriam possivelmente figuras ilustrativas para situar a mente e o coração das pessoas quanto àquilo que deu origem e a formação de cada uma delas. Mas aqueles que duvidam são aqueles que leram e leem a palavra sem eu diria, sem a ação do Espírito do Deus vivo na sua vida. Porque aqueles que leem cheios do Espírito Santo sabem que a palavra neles gera a fé. E na medida que leem a palavra de Gênesis capítulo 1 em diante, logo serão tomados de um temor, de um tremor muito profundo diante do Deus soberano, Criador dos céus e da terra, uma vez que ao olharem para o texto, verão o quanto é verdadeiro o que está aqui. O quão real são esses 2 personagens que aparecem aqui, essas 2 pessoas que aparecem aqui sendo citadas como Adão e Eva, e o quão real é a ação de Deus criando tudo, preparando tudo, colocando o homem no lugar que ele colocou, no território da Pangeia, e plantando esse homem dentro daquele lugar que ele mesmo plantou, que seria o jardim no Éden. Mas mais do que isso, o quão real é a queda desse homem, dessa mulher, e o quão real é a necessidade deles de serem resgatados para Deus. E resgatados para Deus por uma ação do próprio Deus, que começa a se revelar em Gênesis capítulo 3, com base em 2 grandes ações. A primeira, no anúncio de uma promessa que Deus faz, que está aí no verso 15 do capítulo 3, quando ele diz que da semente da mulher viria que feriria a cabeça da serpente. E este a quem ele se refere, nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, que veio em carne. E João, no capítulo 1, verso de número 14, diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade. Ao mesmo tempo, também, que Deus age de uma segunda forma aqui, não só empenhando a promessa, como está em Gênesis capítulo 3, no texto que a gente leu, a partir do verso de número 8, até o verso de número 21. Mas ele age no verso de número 21, diz a Bíblia, cobrindo o homem e a mulher. E cobrindo esse homem e essa mulher com vestes que ele mesmo confeccionou, ele mesmo preparou. Mostrando que ele, a princípio, apesar do declínio
homem e da mulher no Éden, ele não os desamparou. E a prova disso é que ele veste a vida deles. Ele não os deixou. E a prova disso está no verso 15, ele trouxe uma palavra de esperança para o futuro deles e, consequentemente, de toda a humanidade. Agora, olhar para Gênesis capítulo de número 3, como a gente leu aqui a partir do verso de número 8 a 21, percebemos aqui o quanto nós precisamos de Deus. Porque algumas pessoas têm a ideia de que se elas ocupam um bom lugar e uma boa posição, elas ali estão seguras. Algumas pessoas têm a ideia de que se elas estão no lugar e nesse lugar elas conseguem extrair dali o máximo de recursos nesse lugar, elas entendem que elas estão seguras. Há aquelas que, na medida que conquistam suas coisas, e isso é maravilhoso, elas têm a ideia de que elas, ao conquistarem, elas estão vivenciando nada mais, nada menos do que uma caminhada para uma estabilidade que lhes dará também essa segurança. E aqui no Jardim do Éden, ou no jardim que estava ali no Éden, nesse território da Pangeia, nós percebemos biblicamente que tudo que o homem vive aqui poderia proporcionar ao coração dele a mesma segurança que a maior parte das pessoas sentem quando vivem as suas realizações. Porque aqui nós tínhamos descritos, antes da queda, uma família marcada por estabilidade emocional, sentimental, espiritual. Nós temos aqui, em segundo lugar, porque nós temos, claro, aqui Adão e Eva juntos. Tem aqui, como diz o próprio texto do livro do Gênesis, capítulo de número 5, alguns filhos, incluindo aqueles que vão ser destacados em Gênesis 4, que é Abel e Caim, ou Caim e Abel. Mas nós temos uma família, até antes da queda, estável. Nós temos aqui uma família que está vivendo bem. Eles estão plantados dentro do jardim. E estar no jardim é diferente de estar como o profeta Ezequiel foi levado, né, no capítulo 37, para um vale de ossos secos. Estar no jardim é estar no paraíso. É estar no lugar onde se respira bem. É estar no lugar onde se vive bem. É estar no lugar onde se come bem. É estar no lugar onde se veste bem, onde se alimenta bem. De modo que todo mundo que vê, olha, todo mundo que enxerga, diz quão bem está aquele que está no jardim. E isso, claro, eu me refiro aos anjos e também àqueles que, como adversários de
E aqui eu me refiro até àqueles que, como adversários de Deus, eles conseguem, olhando para o Adão e olhando para Eva, dizerem: olha como eles estão bem. Eles estão no jardim. Então eles têm uma vida estável do ponto de vista financeiro, está tudo bem. Do ponto de vista dos seus empreendimentos, está tudo bem. Olhando para eles, eles estão vivendo. Três coisas, né, o Adão tem feito costumeiramente ali. Ele tem cuidado do jardim, porque Deus disse a ele para ele fazer isso. Ele tem trabalhado com os animais ali e tem tido o serviço desses animais diariamente, produzindo para ele. Ele tem cuidado, do ponto de vista da botânica, de tudo que tem a ver com as árvores e com aquele jardim. E é claro que tudo ele está fazendo com a cooperação de Eva. Porque quando essa queda ela vai acontecer, acontece por uma aproximação da Eva da árvore e, consequentemente, depois do homem que vem também se aproximar da árvore, mostrando que eles estavam muito ligados a tudo que acontecia ali, dentro daquele jardim, com toda a botânica ali apresentada. E eu digo isso porque quando o próprio Deus vem procurá-lo, eles estão, diz o texto, entre as árvores. É um contato contínuo, constante. Você diz, lógico, pastor, eles viviam dentro do jardim, mas não é só o fato de viver no jardim. É que eles permitiram estabelecer uma conexão com aquilo que estava no jardim. E isso me chama a atenção. E talvez você diga por quê? Porque há pessoas que conseguem estabelecer essa conexão com as coisas. Há gente que estabelece uma conexão profunda com um cachorro, um gato. Eu já vi gente estabelecer uma conexão profunda até mesmo com cobras, com serpentes. Há gente que estabelece uma conexão profunda, às vezes até com um rato, com um coelho. Mas o que mais me impressiona é esse contato de gente com as plantas. E isso já me deixou muitas vezes cheio de questionamentos, porque eu me lembro, no período da minha adolescência para a adolescência final, ter encontrado pessoas que tinham ali as suas plantinhas e que regavam todo dia. E é incrível que elas conversavam com aquelas plantas. Elas dialogavam com aquelas plantas. Eu achava aquilo fantástico. E me perguntava como é que essa pessoa constrói esse tipo de relação. Por quê? Porque de quando em quando acontecia delas verem, elas olharem para aquelas plantas e dizer, elas estão tão acuadas, elas estão tão tristinhas, elas estão tão abatidas. E começavam a conversar com elas, e regava, e cuidava. No outro dia, você passava, algo acontecia ali. Porque havia uma mudança, assim, radical e extraordinária. Essa conexão é uma conexão que o próprio Adão e Eva, eles estabeleceram com aquilo que Deus confiou a eles, e eu sei que para eles o mais duro de tudo, depois de perderem a conexão com Deus, foi perder a conexão com isso.
Perder a conexão com o jardim, pastor, também. Perder a conexão com os animais também, mas perder aquele contato que se tinha em pureza com as plantas, com as árvores. E saber que tudo fluiu a partir deste contato, se aproximando justamente de uma das árvores que Deus disse, não mexa ali. E eles deram ouvidos à voz do adversário e tomaram daquilo que não era para tomar, daquele fruto, e quando Eva come e dá ao seu marido e ele também come, os olhos de ambos são abertos e eles começam a se descobrir como gente totalmente desconexa ou desconectada daquela realidade daquele jardim. E quando eu li isso, eu vi o quanto a gente precisa de Deus. Porque a partir daqui, o olhar do homem para a mulher é um olhar muito diferente. A partir daqui, o olhar do homem para si mesmo é muito diferente. A partir daqui, o olhar do homem para o mundo ao seu redor é muito diferente. A partir daqui, o olhar das pessoas para outras pessoas é muito diferente. O que eu estou falando é que, uma vez que eles quebram princípios, eles começam a ver as coisas com outros olhos. Porque diz a Bíblia que as escamas caem dos olhos e eles começam a olhar e parece que há um mundo totalmente diferente dentro do mesmo ambiente onde eles estavam plantados. E quando eu leio isso me faz parar aqui e dizer, meu Deus, ajude-nos. E talvez você pergunte por quê. Porque toda a sorte de miséria e de desgraça fluiu ainda dentro do próprio jardim. Preste atenção, gente. Porque quando a gente lê o capítulo de número 4, a gente já está pensando a parte do jardim, fora do jardim. Mas antes que se tenha um assassinato do Caim com Abel e toda a miséria humana vá ser revelada ali em Gênesis capítulo 6 para frente, a gente precisa olhar para o jardim e perceber que é no jardim que toda a desconstrução humana vai acontecer. Porque o Senhor Deus, diz a Bíblia, na medida que o homem cai, ele vem no jardim e grita, Adão, onde estás? E Deus, diz a Bíblia, vinha passeando no jardim, mas ele vem, e essa é a ideia de que ele revela a sua presença no jardim, mas ele revela essa presença como aquele que inspeciona as coisas. E ele está percebendo que as coisas não estão bem. E aí você diz, por quê, pastor? Porque toda a criação foi afetada com aquilo que aconteceu. É por isso que eu estou dizendo que muda tudo. Modifica tudo. Transforma-se e altera tudo. A Bíblia chega ao ponto de dizer em Romanos capítulo 8 que toda a criação passou a gemer. Porque aquela queda não foi queda de Adão para Adão, foi a queda de Adão para todo o universo. Se você não quiser considerar a amplitude daquilo que eu estou falando, então, no mínimo, nós precisamos reconhecer que foi de um impacto para todo o globo Terra. A natureza sofre o impacto, o clima sofre o impacto. Os animais sofrem esse impacto. Tudo sofre o impacto disso aqui.
E aí você diz, talvez, mas pastor, quando isso acontece, isso subjuga toda a criação à força do mal que o pecado causou? Sim. Embora a gente entenda que Deus deu ao homem ainda a capacidade de ver, de discernir, de enxergar, de perceber a beleza do que ele criou. Mas a conexão do coração não é a mesma. Porque com a queda, Deus diz, onde estás? E Adão começa a dizer para ele, eu ouvi a tua voz, que ecoava no jardim, e me escondi porque eu estou nu. E Deus diz, quem te mostrou que estavas nu? E ele diz, a mulher que tu me deste. E aí Deus vem falar com a mulher, e a mulher diz, foi a serpente. E Deus diz à serpente, você vai rastejar. Olha para Eva e diz, com dor você vai gerar o que você quer gerar. Olha para o Adão e diz, no suor do teu rosto comerás. E quando é dito tudo isso, o impacto é muito forte. Porque o capítulo de número 3, no verso, por exemplo, de número 23, diz o texto assim, em seguida o expulsou Yahvé, Deus do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual foi tomado. Expulsou o Senhor a Adão e Eva do jardim. Aqui está o problema de tudo, é a desconexão com aquilo que é puro, com aquilo que é belo, com aquilo que é atraente, com aquilo que promove vida, com aquilo que faz a alma ser oxigenada, que faz a alma respirar. E quando essa desconexão ela acontece, acabou tudo aqui. O grande questionamento da maior parte dos estudiosos da Bíblia é até onde o pecado afeta o homem. E a gente diria que afeta como um todo, mas aí entra um questionamento que é discutido por muitos estudiosos ao longo da história da igreja. E qual é, pastor? É o fato de que se o homem foi afetado pelo pecado e alcançado, impactado pelo pecado, o pecado tirou do homem a capacidade de discernir e ver as coisas que são belas. E é aqui que quando eu faço alguma colocação quanto à poesia, quanto a algumas coisas que a gente ao ouvir diz que coisa linda, entram alguns que falam, né, com relação aos que fazem uma colocação com relação a aquilo que é escrito, aquilo que é cantado, e que não tem essa vivência dentro do nosso ambiente cristão. E aí há alguns que entram em grandes discussões se pode ou não pode ouvir alguma coisa bela, bonita, bem escrita, bem trabalhada, bem construída. Porque a discussão ali não é com relação à música, ao livro que se lê, não, a questão é muito mais profunda. É se o pecado arrancou de nós a capacidade de vermos o que é belo. Só que eu sei, biblicamente falando, dos impactos, porque entre o verso de número 8 até o verso 21 que lemos, mas você poderia ler até o último versículo, nós temos as consequências do pecado e todas elas estão relacionadas ao que o homem vai passar a viver a partir daqui. Ele diz, do suor do teu rosto comerás, a serpente vai rastejar, a mulher isso vai gerar com dores.
o que sonha gerar. E aí ele vem e diz: a terra está maldita, amaldiçoada por tua causa. Mas tudo tem a ver com o que se vai viver. No que diz respeito ao coração, no que diz respeito aos sentimentos. Lá dentro tem algo que Deus planta, que fica no homem como sede de Deus, como fome de Deus. E desejar Deus é desejar aquilo que é belo. Só que eu sei que isso que fica, a gente prefere descrever realmente como um buraco que só Deus pode preencher em Cristo Jesus dentro do ser humano. Você já ouviu falar nisso? O homem tem um buraco dentro de si, que só Deus é capaz de preencher. Não tem nada que o satisfaça, não tem nada que o realize, não tem nada que faça esse homem se sentir melhor, bem, maior, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer a você é que quando esse homem é expulso do Éden, tudo agora tem a ver com o que ele vai viver e o que vai ter que fazer para poder se sentir de novo naquele lugar. E nada do que o homem vai fazer vai colocá-lo de volta no paraíso, porque somente o Senhor poderá fazer isso. E é por isso que Jesus vem. Ele diz que veio para salvar os que estavam perdidos. Ele vem para reposicionar o homem, para reconciliar o homem. Ele vem para promover uma reconexão do homem com aquilo que é belo, com aquilo que é santo, com aquilo que é precioso. Sim, ele vem para isso. Buscar e salvar o que se havia perdido. E essa é a parte bela do Evangelho. Porque, do ponto de vista da palavra religião, do religare, nós estamos em busca de Deus. Mas o homem, debaixo do jugo do pecado, não tem essa condição. Então, o que é que acontece aqui? O que acontece é que é Deus que vem em busca da gente. É Deus quem está tentando, quem está querendo nos trazer todo dia para Ele, para Ele, para Ele. E por sua soberania Ele faz. Por sua graça Ele faz. Por sua infinita misericórdia Ele faz. Por isso Jesus diz: todo aquele que o Pai me der, é o Pai quem traz, é o Pai quem aproxima, é o Pai quem conecta. É claro que o coração responde, alinhando-se ao desejo de Deus e dizendo: Deus, me leva para essa comunhão, porque sem ti eu não vivo, sem ti eu não respiro, sem ti eu nada posso fazer. Quando a gente entende essa parte, essa é a parte que nos coloca diante da realidade da queda, mas também da restauração do mundo. Agora, quanto à questão que envolve a contemplação do que é belo, nós percebemos que Deus deixa no homem, e isso é entendido pelos grandes teólogos da história da igreja. Deus deixa no homem alguma essência. Deus deixa no homem alguma coisinha. Eu estou colocando uma linguagem bem simples, prática e nada teológica. Deus deixa no homem alguma coisinha que faz ele olhar para o céu e dizer: que belo. Faz ele olhar para as plantas e dizer: que lindo. Faz ele olhar para o mar e ficar embasbacado diante do que ele vê.
E se ele pode olhar para o céu e dizer azul, se ele pode olhar para o arco-íris e dizer que lindo, tem algumas coisas que são tão bem construídas e ele para e diz que coisa linda, porque imagine, você pode ver o céu, ver as águas, você pode contemplar as plantas e alguém vai e escreve sobre isso e você não pode ler, você não pode ouvir. É claro que eu estou falando daquilo que é bem construído e também não estou falando daquilo que você cria como dependência, em que você tem que estar ali diariamente, continuamente. O que eu estou dizendo aqui é que nós não perdemos a capacidade de discernirmos uma bela poesia. Deus deixou isso porque Deus é um Deus criativo e plantou essa criatividade também na gente. Eu sei o que eu estou falando. Não estou falando daquilo que desconstrói a beleza humana, daquilo que é vulgar, daquilo que é carregado de maldade, de malícia, de depravação, de desconstrução da imagem, da criação. Estou falando daquilo que é belo e que você percebe que flui de um coração em conexão com aquilo que é belo. E com isso eu estou dizendo de todas as coisas, estou falando de você olhar para um bonito quadro e dizer: quem pintou isso aí não é um crente em Jesus, mas fez algo que me faz entender, perceber, enxergar que ele está em contato com aquilo que só o meu Deus pode fazer. Faz você assistir uma boa peça de teatro e dizer que beleza é a arte. Que mensagem bem transmitida, bem comunicada, bem compartilhada. Você não perde essa conexão, você está com alguém que toca o seu instrumento com maestria e você consegue apreciar. A gente é que vai colocando as coisas, às vezes, dentro de um ambiente onde ficamos totalmente enclausurados e não rompemos um pouquinho os limites daquilo. Para vermos quanta beleza de Deus está ao nosso redor, pregando todos os dias das múltiplas formas que Deus sabe pregar, uma vez que a própria Bíblia diz que a criação, ela proclama a grandeza de Deus. Agora, por que eu estou falando isso? Porque o pecado afeta. O pecado promove a desconexão. O pecado traz um impacto e subjuga. O pecado, ele promove uma desconexão nessa relação com Deus. Eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. O pecado, a queda aqui, ele vai fazer com que haja uma desconstrução da unidade, porque Deus vai tratar não com os indivíduos como parte de um conjunto, mas de forma peculiar e individual. Por isso o texto diz que Deus falou à serpente, e a serpente merece. Mas quando o texto chega na mulher e no homem, em vez de Deus falar a eles como um casal, ele fala como indivíduos, cada um vivendo sua vida. Carregado não só da sua individualidade, mas agora dentro do próprio individualismo, que é um fruto dessa queda. E Deus diz: mulher é assim, homem será assim. Que vai acontecer com vocês? Então há uma quebra da unidade.
E onde é que começa o resgate de tudo isso? Começa no que ainda há de essência dentro da gente, que diz: Deus, eu preciso de ti. É por isso que eu parei aqui e entendi o quanto nós precisamos dele, porque diante desse quadro de terra amaldiçoada e você bota a mão no solo e não produz, diante desse quadro de dores, com dores multiplicarei grandemente as tuas dores, e com dores você vai gerar o que você quer gerar. Diante desse quadro onde do teu suor, do teu sacrifício você vai comer, diante desse quadro que apresenta-se de verdade como resultado do caos que a queda causou, e muitas outras coisas em Gênesis 4 e Gênesis 6 ainda se revelariam, mas isso aqui já é o princípio de um grande caos. Diante desse quadro, o que é que vai ficar firme e vivo no coração do homem? A ideia de que tudo acabou, de que tudo terminou, de que é melhor abrir um buraco e se enterrar. Porque se foi ao chão e se perdeu a estabilidade, se perdeu o bem, se perdeu o favor, se perdeu o que tinha e se foi ao chão, é aqui, é assim que vai terminar as coisas, ou há algo acontecendo aqui? É claro que tem coisas acontecendo. E o que está acontecendo me chama a atenção. Porque o Deus que vai fazer tudo isso, inclusive no verso 3, expulsar o homem do jardim, ele não coloca esse homem para fora do jardim sem algumas coisas sobre ele. Então Deus deixa lá uma essência que faz o homem olhar para cima e dizer: eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Faz o homem olhar para tudo e para todas as coisas. E no mínimo ele dizer dentro do seu próprio coração, no mínimo faz ele dizer dentro da sua própria alma, e eu já termino agora, gente. Eu preciso de Deus. Por que que precisa? Preciso de Deus porque sem Deus não vivo. Preciso de Deus por causa das dores. É dores para o homem, é dores para a mulher. Preciso de Deus por causa da guerra e da batalha espiritual, que é uma realidade. O verso 15 fala da inimizade entre a humanidade e a serpente e a humanidade. E foi dito que ela faria de tudo para ferir o calcanhar dos homens. No caso aqui diz o calcanhar dela. Calcanhar. Preciso de Deus. Porque uma coisa é estar no jardim, como se esteve depois da queda, sem conexão com Deus. E outra coisa é estar fora do jardim, buscar por todos os lados e por todas as direções e de todas as formas possíveis meios de se conectar ao jardim e não acha, porque você olha para o lado e o que vê é caos. É uma terra ferida. É uma terra machucada a tal ponto de, em Apocalipse capítulo 21, o Senhor Deus precisar mostrar a João novos céus e nova terra. Então há uma necessidade de Deus, porque só Deus, na falta do jardim ao meu redor, é quem pode fazer um jardim brotar dentro de mim. E é o que Ele vai fazer, porque Ele nos transforma em árvores frondosas. O Salmo de número 1 diz bem sobre isso.
é uma árvore plantada junto a ribeiros. Quando falta ao redor, Deus conecta a gente ao jardim que Ele mesmo faz brotar de dentro do nosso coração quando nós dizemos a Ele: eu preciso do Senhor. Nós temos uma necessidade de Deus muito grande. E por que eu estou trazendo isso hoje? Talvez você faça essa pergunta. Eu estou trazendo isso aqui porque a gente está finalizando o ano. E nós precisamos de Deus para esse novo ano. Talvez o contexto não seja tão esperançoso, não seja tão favorável. E tudo isso acontece porque Brasil é Brasil. É repleto de beleza e de grandeza, mas lida com seus contrastes constantemente. Porque de quando em quando parece faltar oxigênio para a alma, para o coração e para a vida do homem. E nós precisamos de Deus para caminharmos diante dos apertos, diante das dificuldades, mas mais do que tudo, precisamos de Deus até mesmo para o bem que Ele tem para revelar, porque eu sei que apesar de um quadro como esse ser descrito, em Cristo Jesus Deus abriu a porta da vida para mim e para você. E se no Éden o céu um dia fechou, por meio de Cristo, Apocalipse 4 diz que João viu neste céu uma porta aberta lá em cima. O que eu estou dizendo a você é que nós precisamos dele. Agora, por que eu estou falando isso? Escute bem o que eu vou lhe dizer. Muitos de nós, durante todo esse ano 2025, nós perdemos a conexão com o nosso lugar. Repete, pastor, eu vou dizer de novo. Muitos de nós, durante esse ano de 2025, nós perdemos a conexão com o nosso lugar. E talvez muita coisa se rompeu dentro da casa, nos relacionamentos, em áreas da sua vida que só você sabe. E a pergunta que eu me fiz é: quando isso acontece, será que há possibilidade de reverter o quadro? E o Senhor me mostra em Gênesis 3, sim, que é possível, porque o que a gente tem aqui é um caos, terra amaldiçoada. É um caos. Terra produzindo espinhos e abrolhos. O que a gente tem é um caos. Mas esse caos que aqui está revelado, inclusive no verso 23, quando o próprio Deus expulsa o homem do jardim, esse caos que está aqui, que vai trazer morte em Gênesis capítulo 4, que vai se revelar com a corrupção sendo multiplicadamente vivida e respirada por toda a humanidade, com exceção de alguns corações que dizem: eu ainda quero Deus, como Noé. Sabe, diante desse caos, ainda há possibilidade de uma virada de realidade, de uma mudança no quadro, de uma modificação ou de uma mudança na história? É claro que sim. Porque se tem três coisas que esse capítulo 3 do Gênesis faz, primeiro é nos colocar diante da nossa própria realidade. Nós somos aqueles que podemos transformar qualquer beleza ao nosso redor em um verdadeiro caos. Isso está aqui em Gênesis 3. E por isso precisamos muito de Deus. Porque senão a gente se transforma no caos para a nossa própria vida e nos transformamos no caos para a existência dos outros. Uma segunda coisa que dá para se perceber em Gênesis 3 é que, no mínimo aqui, esse texto deixa para a gente claro
que o nosso coração, ele é um verdadeiro instrumento para nos levar a atrairmos o coração de Deus. E por que eu faço essa observação? Porque Deus diz: onde estás? E a gente precisa considerar e a gente precisa considerar que Deus vinha na viração do dia ou se revelava para o homem naquele jardim e tinha uma conexão profunda com ele. Só que aqui esse homem se desconecta de Deus de uma forma que essa desconexão o coloca agora Então nós estamos olhando para Gênesis capítulo 3 e estamos percebendo que é possível haver uma mudança dentro desse quadro, quando esse caos está aqui se revelando como um caos que foi estabelecido. E aqui eu já começo a fazer essa caminhada para o encerramento dessa simples reflexão.
Porque o que é que o Senhor ele faz? Ele tira o homem do jardim. Ele tira o homem do jardim. Ele tira o homem do jardim apenas e o coloca para viver a sua vida e diz para ele: se vire. Não. Ele olha para este homem e decide fazer por este homem, neste homem e através deste homem algumas coisas. E aí, o que é que, diante desse quadro, onde há uma desconexão com aquilo que é puro, com aquilo que é belo, com aquilo que é lindo, com aquilo que é grandioso, o que é que Deus decide fazer aqui? Vamos olhar para o texto bíblico e a gente já vai, nesse momento, concluirmos essa parte para orarmos juntos em nome do Senhor Jesus. Mas olhe para o capítulo de número 3, o texto diz, entre o verso 8 e o verso de número 14, que Deus trata com aquele cenário de caos, dizendo, tanto para a serpente como para o homem e para a mulher, a verdade. A serpente vai rastejar. O homem terá que fazer muito esforço todo dia pelas suas coisas. A mulher gerará com Deus. Deus não chega ali naquele cenário porque está dentro do jardim ainda ali, como eu digo, sempre maquiando as coisas. Com Deus, o negócio ali é sem filtro. Deus chega e diz, a realidade é essa. E ele expõe a verdade. Só que ao expor essa verdade, ele faz com que a terra ouça que a própria terra está amaldiçoada, mas ele faz com que aqueles corações não sejam vítimas da própria verdade que está sendo exposta, mas se apoiem nela para acreditar em alguma coisa mais. E o que é que ele faz com que esses homens acreditem? Naquilo que ele empenha como promessa, porque uma vez que ele trata com a verdade dentro daquele cenário e chama o homem e a mulher e diz, é assim que vai ser daqui para frente, ele não os deixa ali dizendo, agora vocês estão sozinhos nessa terra desamparados e vocês é que vão procurar fazer o que tem que fazer só. Não. Ele mostra sua compaixão, ele mostra sua misericórdia, ele mostra sua bondade, acendendo no coração deles uma esperança. Por que eu estou falando isso aqui? Por causa de você. Porque Deus tem tratado muitas coisas com você com base naquilo que é a verdade. E Ele tem dito de coisas que você tem vivido e coisas que você viveu e coisas que você vai viver. Mas Ele não tem entregue você a esse caos. Ele está dentro deste caos aí, pronto para mudar essa situação, pronto para mudar essa realidade, pronto para mudar esse momento que você está vivendo. E Ele vai promover essa mudança, não só começando pela verdade, mas em segundo lugar, trazendo aos seus ouvidos uma promessa genuína, autêntica, pura e que vai levar você a um nível muito maior nas coisas que você tem para viver em Deus. Por quê? Porque se a relação no Éden era a relação do Deus que desce para visitar, agora o Deus que desce e vai descer por meio de Jesus
É o Deus que desce não para deixar a gente onde a gente está, mas para garantir que Ele vai nos levar para o lugar que Ele está, para vivermos com Ele eternamente. E por isso, em Gênesis 3,15, Ele diz que da semente da mulher nascerá um que ferirá a cabeça da serpente. Veja que Ele não esconde que há uma batalha real, que há um conflito real, que há uma guerra real. Mas é guerra da serpente contra o homem, é guerra da serpente contra a mulher, é guerra da serpente contra o jovem, é guerra da serpente contra o adolescente, contra o pré-adolescente, contra as crianças. Porque de criança a adolescente, de adolescente a adulto, de adulto a idoso, na Bíblia tem todos sendo atacados em vários momentos pelas serpentes. Mas Deus sabe trabalhar. E Deus, por mais que Ele não esconda a guerra, Ele diz quem é que vai prevalecer nessa guerra. E é por isso que na primeira epístola de João, no capítulo 3, lá pelo verso 8, se não me falha a memória, ele diz lá que para isto se manifestou o Filho de Deus, trazendo. Quando trouxe a salvação para os homens, ele se manifestou para desfazer as obras do adversário. Porque Paulo diz a Tito, no capítulo 2, verso de número 11, que a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens, mas é dito na epístola de João, no capítulo 3, verso 8, que ele se manifestou para isto, para desfazer as obras do adversário. Escute, a guerra é uma realidade. Algumas coisas diante dos seus olhos esse ano deixaram você realmente em profunda desconexão com o lugar. Você talvez olhou e disse, meu Deus, quantos problemas, quantas coisas se instalaram, quantas dificuldades se ergueram e quanta coisa veio para me parar, mas não conseguiu. Porque o próprio Deus que fala da batalha já sabe quem vencerá nela. Eu vou dizer de novo, Deus sabe quem vencerá nela. Eu vou dizer isso mais uma vez. Deus sabe quem vencerá nesta batalha e você será alvo daquele que é o vencedor desta guerra, que é Cristo Jesus. Nele, Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 37, nós somos mais do que vencedores. Escute, o caos não te prenderá a esta realidade. A crise não te prenderá a esta realidade. As dores não te prenderão a esta realidade. As portas fechadas não te prenderão a esta realidade. Eu vim como canal de Deus aqui ministrar sobre a sua vida que vai haver uma mudança de quadro na história da sua vida e eu creio. Porque quem está nas entrelinhas da história da sua existência não é nada mais, nada menos do que aquele que veio. O Cristo ressuscitado. E se ele foi capaz de ir, como a Bíblia diz em Marcos capítulo 5, dentro de um barco até a região de Decápolis, o conjunto das 10 cidades, e foi a Gadara, e lá encontrou aquele homem possesso que se feria com pedras e andava de dia e de noite entre os sepulcros, e ele vem como um verdadeiro gadareno na direção de Jesus e se prostra, e o próprio Jesus, com toda a autoridade que tem, já foi dizendo, sai dele aos demônios, sai desta mente, sai deste coração, chega de caos nesta vida, chega de caos na casa dele, chega de caos na história financeira deles, se ele já foi
chegando e dizendo sai, e expulsando tudo que prendia aquele homem à realidade do caos. O que é que ele não pode fazer hoje ainda na sua existência? Se eu fosse você, eu me apropriava em nome de Jesus desta palavra, olhava para o céu e dizia: hoje eu vou viver uma mudança de Deus nessa situação e neste tempo. Deus vai me colocar em um tempo melhor, em níveis maiores de coisas grandiosas que Ele tem para mim. Eu não nasci para o caos, porque Ele ainda tira aqueles que o amam e aqueles que Ele ama da realidade da prisão que o caos quer lhe colocar diariamente. Há uma mudança acontecendo. É possível, pastor? É claro que sim. Será que vai acontecer? É claro que vai. Como será que vai acontecer? Deus sabe. Uma coisa eu posso dizer e vou profetizar aqui de olhos abertos para a sua vida. Deus está descendo nesta tarde. Deus está descendo nesta tarde ainda dentro deste cenário. E por mais que a verdade esteja sendo exposta de que há dores, há feridas, há declínio, há caos, eu vim profetizar em nome de Jesus que há uma promessa de Deus sobre essa situação. E a promessa diz quem vai prevalecer. E se eu fosse você hoje, eu já agradecia antecipadamente, porque o seu Jesus, em qualquer situação da sua vida, ele prevalece contra tudo que te machuca. E eu creio que ele já está prevalecendo, porque ele prevaleceu no território de Gadara. Ele prevaleceu. Em Mateus capítulo 14, verso 22 e diante, quando os discípulos dentro daquele barco no meio da tempestade ficaram agoniados, e ele veio andando sobre as águas. Pedro pediu para andar e ele deixou. Pedro foi afundando, ele tirou Pedro do meio daquelas águas, levou para dentro do barco. E a Bíblia diz que tudo se fez calmaria. Eu estou dizendo que se ele prevaleceu nas águas, ele está prevalecendo nessas situações da sua vida. É ele quem tem a chave que abre e ninguém fecha. É ele que ainda é o médico dos médicos. É ele que ainda é juiz, é advogado. É ele que ainda resolve causas impossíveis. É ele que ainda libera uma palavra de vida e de esperança para os que creem nele. Donis demais. Eu estou profetizando neste final de ano que o que foi apresentado a você como um cenário de declínio este ano não será em 2026. Há uma promessa de Deus de que vai prevalecer. E ainda que o ataque da serpente seja para ferir o calcanhar, com o objetivo de impossibilitar se caminhar com os pés firmes sobre a terra, Deus está dizendo: quem vai prevalecer sobre a sua vida é aquele que é a semente da mulher. Há uma promessa. Imagine eles no Éden olhando e dizendo: ei Deus, há uma saída para tudo isso. É claro que há. Deixa que aquele que é a semente da mulher chegue e vocês verão. E ele veio para salvar, para restaurar, para restituir tudo que foi afetado pela queda. Tudo que foi afetado pelo caos, pelo declínio. Ele vem para restaurar tudo isso. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Você vai se levantar
dessa situação e viverá um 2026 muito glorioso. Você vai se posicionar e a sua autoridade, estou falando da autoridade de Deus sobre a sua vida, será reconhecida. No mundo espiritual, quando você orar, coisas serão desfeitas e Deus vai abençoar casas, lares, pessoas através da sua vida. Eu estou profetizando nesta tarde, gente. Eu estou profetizando. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Mas deixe-me correr. Deus traz a verdade a eles. Deus traz, em segundo lugar, uma promessa a eles, mostrando que há possibilidade de mudanças no cenário do caos, mesmo quando o pecado tem destruído muita coisa. Ainda há possibilidade de restauração, ainda há uma possibilidade de vida, porque apesar daquilo que está entranhado aí como espinhos e abrolhos, ele é o vencedor nessa situação e a serpente não vai prevalecer contra você e nem a sua própria natureza. É a natureza de Deus que vai prevalecer em nós, por nós e através de nós. Mas em terceiro lugar, olha o que é que Deus faz. Verso de número 21. Deus cobre no meio do caos a vida de Adão e Eva. O verso 21 diz: então fez Yahvé Deus para Adão e sua mulher vestes de couro e os vestiu. Ele mata um animal, tipificando ou simbolizando o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo e que iria à cruz do Calvário derramar o seu sangue para o resgate da nossa alma, do nosso coração, das nossas vidas. Mas ele pega aquela pele, ou pelo, confecciona as vestes e diz: sairão daqui, mas sairão cobertos. Então, o que Deus faz com eles? O verso 23 diz que ele os expulsa, mas expulsa como? Nus? Não. Porque o problema era esse, eu me desconectei tanto do jardim e me escondi entre as árvores, tentando buscar essa conexão de novo, mas perdi. E o que é que restou disso tudo? O que restou é apenas essa verdade. Nós estamos nus e sentenciados ao fracasso. Porque vamos depender da gente mesmo, e depender da gente é acabar com a própria vida. Nós precisamos de Deus. Vamos clamar, vamos buscar, vamos pedir. E aí vem Deus e diz: calma aí. Estão nus agora, mas nus não ficarão. E Deus decide cobri-los. Por quê? Porque eles já tinham arrumado o meio deles. A Bíblia diz que eles pegaram umas folhinhas ali e colocaram sobre eles, mas aquilo que o homem confecciona não cobre a nudez da alma. Só o que Deus confecciona é que nos veste por completo. E o texto diz que ele os vestiu. É lindo isso, porque diz o texto sagrado: diz o texto sagrado que Deus os tira do Éden, cerca o Éden ali com uma espada, coloca querubins ali para tomar conta do jardim, para o homem não tentar voltar, porque ele teria morrido, mas morrido eternamente, sem possibilidade de salvação diante daquela realidade. Mas Deus o cobre, coloca fora, deixa ir.
vai para fora do jardim, vai andar pelo chão da vida, mas coberto. E essa palavra quer dizer o quê, pastor, para a minha vida? Essa palavra quer dizer e está dizendo ao seu coração que diante do caos há uma cobertura de Deus sobre a sua vida. Deus tinha colocado sobre o homem uma cobertura no Éden antes da queda. O homem estava vestido com as roupas da justiça de Deus. Quando ele caiu, quando declinou, essa vestimenta foi rasgada. E Deus voltaria a vesti-lo com vestes de salvação, como está em Isaías 61. Mas antes de vesti-lo com as vestes de salvação, Deus disse: eu vou cobri-los. E eles vão caminhar cobertos até que chegue a hora de eu mostrar a eles a minha salvação. Eu estou dizendo isso porque às vezes, diante de algumas realidades, há pessoas que dizem: eu estou totalmente desamparado. E Deus diz: não, você está coberto. Eu não tenho as mãos de ninguém sobre mim. Deus diz: você tem as dele. Não há um abraço que chegue, o abraço dele chega. Não há uma mão que sustente, ele diz que a mão dele sustenta. Não há outro ou outra que possa conduzi-lo e guiá-lo, mas ele está guiando. Você está coberto. Você está coberta. Talvez você esteja olhando, esteja dizendo: eu estou com a alma cansada, mas está coberto. E eu vim dizer: você está coberto e vestido para a glória de Deus. Há uma cobertura de Deus sobre a sua vida, e é por isso que o Salmo de número 91, pensando nessa cobertura, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Há uma cobertura de Deus na sua vida. Se você sente que está coberto, ore comigo neste momento. Ore comigo neste momento. Porque enquanto estivermos orando, Deus continuará nos sustentando e nos guiando com a sua mão forte. Pastor, o Senhor está trazendo uma palavra para a minha vida hoje. E eu quero crer em mudanças. Mas há tanta coisa alta, elevada diante dos meus olhos, como barreiras. Você vai vencer em Deus tudo isso. Há uma cobertura de Deus na sua vida. Quem te escolheu é o que te ampara, é o que te sustenta, é o que vai passo a passo mostrando a você a fidelidade dele, o cuidado dele, dia após dia na sua vida. E você vai chegar aonde tem que chegar. Você perdeu a conexão com muitas oportunidades. Eu sei que muita coisa foi tirada, eu sei que muita coisa, mas você precisa confiar que Deus é o que te cobre. Eu sei que não é fácil. Quando os abalos, eles são em áreas da sua vida que você diz: meu Deus, e agora? E Deus está dizendo a você: estás coberta, estás coberto, estás coberto. Estás coberto. Vê como Deus vai mudar essa situação. Estás coberto. Estás coberto.
Em Isaías capítulo de número 22 diz que ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Tu verás que ele abriu a porta de um jardim que está acima de tudo sobre esta terra, que está acima de todas as coisas desta terra. Há uma porta aberta no céu para você. Você está coberto. É por isso que tem livramentos, é por isso que tem situações, às vezes que você diz, são de enfrentamento e Deus já toma a frente de tudo. Por isso que tem coisas que você diz, Deus, eu fui mal interpretado, não quis dizer aquilo e fizeram uma maldade terrível contra o meu coração e contra a minha alma. Descansa o coração aí. Quem fala por você ainda é Deus. Talvez você diz, pastor, tem sido tão exaustiva a minha caminhada esses dias, eu sei. São aqueles dias de caos, de desconexão com aquilo que te dá força, ânimo, mas o Senhor está te cobrindo. Ele está te fazendo respirar, Ele está te alegrando, Ele está te conduzindo, Ele está te abençoando, Ele está te fortalecendo. Hoje Ele marcou para dizer a você que Ele está te dando vida. Ele está te cobrindo. Tu estás coberto. Tu estás coberto. Tua casa está coberta, teu casamento. Teus parentes de perto e de longe, por causa das tuas orações, estão cobertos. E a vitória do Senhor vai ser muito grande, porque Deus vai mostrar a você que você vai continuar gerando, produzindo, crescendo, porque Jesus está na tua vida. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que tem alcançado os nossos corações. Nessa manhã de ensinamento, Deus, nós te pedimos que nós estejamos cada vez mais cobertos por ti. Tu conheces a petição e a estrutura de cada homem, de cada mulher, e tu sabes o que se passou e se passa na vida de cada um. Fortalece as mãos, derrama graça, abençoa em tudo e em todas as coisas, e manifesta a tua fidelidade na vida do teu filho, da tua filha, como nunca antes. Que esse coração seja, meu Deus, em Cristo Jesus, alcançado nesta tarde, e tenha uma tarde feliz, uma noite feliz, debaixo da tua bênção, debaixo dos teus sinais, debaixo da tua provisão, debaixo das tuas vitórias. Que não somente eles, mas todos os familiares deles sejam alcançados e que nos próximos dias, tudo aquilo que se fez, Senhor, caos, promovendo uma desconexão com todas as coisas boas que o Senhor um dia entregou nas mãos dos teus filhos, que tudo seja desfeito e haja uma manifestação da tua glória, como houve no caos do Gênesis 1, mas o Senhor disse, haja luz, e houve luz. Abre as portas, abençoa, abençoa, abençoa os teus filhos, as tuas filhas, cada homem, cada mulher, cada vida e cada coração. O Senhor em tudo seja engrandecido, o Senhor em tudo seja glorificado, e que não falte a nenhum de nós a tua bênção. Que tenhamos um ano maravilhoso, que tenhamos um ano produtivo, Senhor. Estou falando de 2026, que seja um ano muito produtivo. Mas eu te peço também que esse final de ano ainda, a tua graça se derrame em todas as áreas da vida dos teus filhos e eles vivam o que nunca viveram
e desfrute do que nunca desfrutaram, como uma colheita de todas as lágrimas e orações colocadas diante do teu trono este ano. Concede uma grande vitória e mostra que tu és o Senhor, que tu és Deus, que tu tens todo o poder. É no nome de Jesus que eu clamo assim. É no nome de Jesus que eu oro assim. É no nome de Jesus que eu te peço assim. Fica conosco, esteja conosco, para a tua glória, para o teu louvor. Amém, amém, amém e amém, Jesus. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Queridos, que bênção a gente viver isso que a gente tem vivido a cada dia, é estarmos perto da palavra e do altar da oração. Você tem aí uma tarde abençoada. Hoje à noite nós temos a nossa Santa Ceia, nosso culto do reencontro, o nosso momento, né, desse culto de Natal. Nós vamos estar juntos, adorando a Jesus, como a gente sempre faz, e vai ser um tempo muito abençoado para os nossos corações a partir das 19h30. Caso você deseje, esteja conosco da comunidade cristã Casa da Noiva, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um ótimo Natal debaixo do cuidado do Senhor Jesus para você e para os seus. Hoje à noite, 19h30, prepare seu pão, seu suco de uva, sua mesa, sim, para estarmos juntos adorando ao Senhor, e Ele vai mais uma vez nos abençoar de uma forma gloriosa. Uma ótima tarde, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus!